fiel, tudo certo com vocês? Bom, um dos reforços para 2023 que pouco se fala entre a torcida do Corinthians, o atacante Everaldo, de 28 anos, não acertou sua renovação com o América e, portanto, estará voltando ao Parque São Jorge no início do ano que vem, só que dessa vez com grandes chances de ficar. E não é nem porque ele é um bom jogador ou coisa do tipo, bem longe disso na verdade. Mas fato é que o Corinthians hoje precisa de um atacante que jogue por ali, e o Everaldo, infelizmente, é uma das soluções caseiras que o Corinthians tem hoje. Claro que a gente também pode optar pela base, tem muitos garotos lá que são infinitamente melhores que ele, mas eu imagino que pela idade e experiência, o Lázaro possa optar por ele em alguns momentos, assim como foi com o Ramiro também. E detalhe que nessa temporada, o Queixada foi autor de 6 gols e incríveis 3 assistências em 41 jogos. Enfim, com essa não renovação do Ramiro, a gente vai acabar tendo apenas 2 opções para o começo desse ano para jogar pelo lado direito, que seria o Adson, que já volta na pré-temporada, e talvez o Romero. Não sei se ele vai jogar por ali, mas imagino que sim. Daí ainda tem o Mosquito, que quando volta só Deus sabe, e a base, né? Um jogador ou outro da base que pode subir. Então, por causa dessa falta de opções, né, para prevenir, eu acho que é melhor manter o Everaldo por aqui mesmo. A não ser, é claro, que o Corinthians prefira o todo poderoso Janderson. Aí já não é comigo. Mas e aí, vale dar essa chance pro Everaldo por falta de opção? Ou nem isso credencia a volta dele? Eu acho que tem que pensar a longo prazo, hein? Nem que ele fique encostado, mas acho bom pelo menos ter ele por lá. E olha só, hein, depois de ser eleito o melhor goleiro do Brasileirão no prêmio Bola de Prata da ESPN, o gigantesco Cássio Ramos novamente foi premiado como o melhor goleiro, só que dessa vez do país inteiro. Foi eleito por especialistas na Gazeta Esportiva como o melhor da posição em 2022 e por isso foi digno de receber o troféu Mesa Redonda, que por sinal também elegeu Pedro Henrique como o melhor zagueiro do país na temporada. Então, mais um prêmio merecido para o gigante, dessa vez abrangendo todos os jogos do ano, né, não só o brasileiro, mas uma pena que nem isso foi suficiente para o Tite convocá-lo mais uma vez ao invés do Everton. Uma pena para o Brasil, na verdade, né? Depois não quero ouvir choro de gente dizendo que se o Cássio tivesse em campo teria defendido tal bola, nem bem com essa. Pois é, acho que ainda estamos buscando por um técnico, né? Pô, é difícil acreditar que não foi uma pegadinha e que o Corinthians realmente vai para 2023 com o Fernando Lázaro no comando. Para aqueles que desacreditaram, que acharam que era viagem, tá aí. E cara, uma coisa que eu ouvi e concordo é que ele não vai ter força nenhuma nos bastidores. Pô, ele pode ser um cara querido, pode ser um cara que os jogadores vão jogar por ele, mas ele não me parece ser um cara com pulso firme, que vai dar cara a tapa e ganhar o respeito de todo mundo. Pô, se ele vai dar certo ou não, ninguém sabe, mas fato é que a força dele internamente não vai existir, nem com a diretoria e muito menos com o elenco. Pô, tô vendo a hora que ele vai chegar assim na diretoria, né, dizendo que precisa de um lateral esquerdo, de um zagueiro, de um volante, não sei o que, e o Duílio vai simplesmente cagar pra ele, e se atender, vai trazer o que ele e o Robertão acharem melhor e pronto. Ele pode decidir o jogador que for, pode sugerir o melhor, o pior nome, que o Duílio não vai atender da mesma forma que ele atendia o VP, por exemplo. Ou vocês acham que se é o Fernando Lázaro insistindo pra trazer o Fausto Vera, o Duílio teria trazido? Pô, teria nada. Iria pensar em trazer o Marlon Freitas e acabar trazendo o Ralf. Então, com a diretoria vai ser mais ou menos desse jeito. Agora, com o elenco não vai ser muito diferente. Se brincar vai ser até pior. Pô, qual a chance dele colocar o Roger Guedes no banco quando precisar? Ah, tá fazendo alguma gracinha, vai pro banco o Roger. Não vai fazer isso. Ou, por exemplo, como ele vai falar pro Fagner que ele precisa atacar menos e defender mais. Ou que no próximo jogo ele vai ser banco pro Bruno Mendes. Pô, certo ou errado nessas decisões, o VP pelo menos tinha peito e respeito dos jogadores para fazer isso. Agora, o Lázaro, pô, os caras vão sentar em cima e infelizmente, até ele ganhar esse tal respeito do elenco, muita coisa já vai ter acontecido. Então, é torcer para um bom trabalho acontecer, para os caras correrem e jogarem por ele, porque se depender aí do pulso firme do Lázaro, rapaz, vai dar certo não, hein? E por falar em novo treinador do Corinthians, outro profissional que também já está certo para integrar essa nova comissão técnica é Kleber Xavier, o atual auxiliar técnico do Tite na seleção e que após a Copa assumirá esse mesmo cargo ao lado de Fernando Lázaro. E além dele, o preparador físico Fábio Massegeradin também será do timão em 2023. E detalhe que ambos já conhecem o CT de Core Salteado porque trabalharam por aqui por mais de uma década. Já passaram aí por Tite, Carille, Mano e agora vão trabalhar com o Lázaro, que também não é nenhum desconhecido. Então, geral que embarcou com o Tite lá pra Granja Comari, ali em meados de 2015, 2016, aos poucos vão retornando ao CT Joaquim Grava e só vai faltar ele, né? Só vai faltar a peça principal desse tabuleiro, mas tudo bem.
Uma das posições que a torcida e o Fernando Lázaro certamente não devem se preocupar no ano que vem é a de zagueiros, já que no ano que vem, além de Gil, Balbuena, Bruno Mendes, Robert Renan e Raul Gustavo, o Timão também terá a volta de Caetano, que fez aí uma ótima temporada pelo Goiás, e o Murilo, que vai subir da base porque já não tem mais idade para continuar no sub-20. Pois bem, e a questão aqui é que, segundo informações do meu Timão, a diretoria pensa em integrar apenas um desses dois no elenco, para não inflar tanto essa posição, porque pior do que ter 7 jogadores para disputar 2 vagas é ter mais 2 canhotos para disputar apenas uma. Pô, isso que é o complicado, né? Os caras vão subir para brigar com posição com o Robert Renan, que é simplesmente a maior joia do Corinthians atualmente. Então não tem como, ficaria muito concorrido e não daria certo. Por isso, entre o Murilo e o Caetano, a diretoria prefere dar oportunidade apenas ao Murilo, e aí, consequentemente, reemprestar o Caetano pelo 3º ano consecutivo. Pois é, o moleque já tem 23, vai fazer 24 e mesmo assim será emprestado mais uma vez. E pô, pior que não é nem de sacanagem, mas assim, se fosse comigo, ou eu não aceitaria esse empréstimo ou eu vazava do Corinthians, porque estão tratando o moleque como lixo, pô. Eu entendo que o Murilo realmente promete muito mais, quem acompanhou a base esse ano tá ligado do que eu tô falando, mas também não é por isso que você vai abrir mão do garoto que é mais velho, já está adaptado no profissional e tá esperando essa chance há muito mais tempo. Pô, não tem como. Então, o que eu faria no lugar da diretoria, pelo menos se eu fosse o Duílio nesse momento? Ao invés de emprestar o Caetano ou o Murilo, eu emprestaria o Raul Gustavo. Simples, pra mim esses dois estão muito à frente do Raul em questão técnica, tática, qualquer coisa, e pra mim merecem muito mais uma chance do que ele. E aí, se chegar ao fim do ano e nenhum dos dois terem dado certo, pelo menos a gente ainda tem o Robert e o Balbuena até o meio do ano. Mas e aí, pra vocês, é uma chance pro Caetano, pro Murilo ou pros dois? Grandes zagueiros, hein? Bom, e por falar na base, um dos jogadores que já estava na lista para pegar o seu banquinho e sair de mansinho, o volante Zé Vitor, de 20 anos, viu o Corinthians lhe dar uma segunda chance e renovar o seu contrato de empréstimo por mais alguns meses. Pois é, o jogador, que pertence ao Globo, lá do Rio Grande do Norte, tinha a expectativa de voltar para o Nordeste já no fim desse ano, tipo, fracassei no Corinthians, não dei certo e agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas a diretoria reconheceu que vale essa última chance e nessa semana renovou seu contrato por mais 3 meses, a fim de que ele possa disputar a copinha e aí, se tudo der certo, se ele for bem, acabe sendo comprado pela bagatela de 200 mil reais. Pois é, o Corinthians está pensando se vale ou não vale pagar 200 mil reais por ele, mas até aqui nenhuma surpresa, né? Com esse tanto de volantes que nós já temos no elenco, e isso fora mais alguns que ainda estão voltando, realmente seria desnecessário ter mais um para muito provavelmente ficar rodando por aí até acabar o contrato. Então, se quiser subir e ficar no profissional e não ser emprestado, vai ter que entregar muito mais, hein, rapaz? É bom jogador, mas precisa de um pouquinho mais. Espero ver isso na copinha. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!